Identidade, presença e posicionamento. Ei, Vaso, aqui estão os 3 passinhos do que tu precisa nesse fim dos tempos. Ele tá voltando, o tempo é escasso. Tá ligado, eu não vou repetir, mas somos irmãos, eu quero te ver salvo. Vou só mais uma só pra ver tu subir. Tá na hora de assumir tua posição. Se você é vaso de honra ou não. Que zona de conforto, meu irmão. O momento agora é de guerra e joelho no chão. Então faz o seguinte, levante sua mão. Aceite Jesus como tua salvação. Fala, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Chegue pra ficar. Você que ainda não é inscrita nesse canal, já te convido você a fazer parte dessa família que só tem crescido. Vai lá embaixo, clica no botão de se inscrever, deixe também o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece. Eu tenho certeza que cada pessoa que você mandar vai ser edificada com esse conteúdo. Hoje eu estou recebendo aqui um querido amigo muito especial. Eu estou recebendo aqui ele que é um produtor de eventos, ele que está aí sempre, todo evento que tem ele está lá. Né? Eu estou aqui recebendo hoje o Jaziel Maia. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço pela oportunidade. Sei que esse podcast super jovem, que tem esse propósito de alcançar os jovens, um público no geral, mas principalmente os jovens. Eu sei que hoje nesse episódio, com certeza você vai ser edificado, porque quando falamos de Deus, sempre temos boas novas e com Ele sempre é bênção pura, sem mistura. É isso aí. Vamos lá para o nosso bate-papo aqui. Você vai contar hoje aqui sua vida inteira. Tô pronto. Né? Eu sempre falo aqui com os convidados, você vai contar sua ficha corrida aqui. Entendeu? Você não é de Salvador, você é... Sou natural de Feira de Santana. De Feira de Santana. Mas já vou completar uns 3 anos aqui em Salvador, né? Graças a esse propósito hoje que eu tenho feito, né, que o Senhor tem me confiado, que é de propagar a sua palavra através do entretenimento, da rede social, dos eventos, né? E estamos aí firmes e fortes nesse propósito. Amém, amém. Então você é de Feira de e Santana. Me conta uma coisa, você é nascido em berço evangélico ou se converteu depois? Como é que é? Conta para as pessoas, lá desde o seu início da infância, quem é o Jaziel Maia? Se apresenta para o pessoal te conhecer melhor. Então, Jaziel Maia é um servo de Deus que tive o privilégio de nascer em um berço cristão, né? Tenho meu pai pastor, né? Mas minha família praticamente posso dizer que 90% são pessoas cristãs, né? E me direcionou, né, desde novo nesse caminho, mas chega um momento da nossa vida que a gente tem que tomar essa decisão, né, de seguir. O meu pai deixou esse legado, me ensinou muita coisa e eu tive que fazer a minha escolha, né? E eu fiz essa escolha de seguir os caminhos do Senhor e graças a Deus, por mais que passamos por dificuldades, por problemas, sabemos que Ele está conosco e com Ele no final a gente canta o hino da vitória. Amém, amém, é isso mesmo. E você como filho de pastor? Sim. Eu sei que filho de pastor tem uma cobrança maior, verdade. Tem alguns desafios que pelo ministério ali do pai acaba passando junto também. Como foi para você essa experiência de estar ali caminhando junto com seu pai, né, no ministério, ele sendo pastor? Como foi para você, um jovem adolescente, estar vivendo tudo isso junto com ele? Como você falou, tem essa cobrança, né? Às vezes, até quando se trata do ministério do meu pai, de pastor, né? As pessoas elas, às vezes enxergam como se aquela pessoa fosse perfeita, né? Como se não pudesse errar. Sim. Mas todos nós somos falhos, né? Mas eu sempre tive essa cobrança, né? Por ser filho de pastor, todo mundo visa muito seus atos, suas atitudes. E sempre com essa cobrança eu não me importava muito com isso, né? Mas sempre busquei estar ali cumprindo o meu papel, estava ali na igreja, a gente passa por aquele... Todo jovem, né? Às vezes Mas era algo tipo assim, ó, todo mundo podia errar. Mas se o filho do pastor errasse, isso, todo mundo ia em cima. Todo mundo ia em cima. Então, eu ficava ali na minha, né? Fazia o meu papel, assistia o meu culto, bem novinho. Fui crescendo ali, ouvindo a palavra do Senhor, mas sempre ligado que se eu fizesse alguma coisa, ia às vezes para a escola dominical, aí às vezes acontecia alguma coisa, vixe, foi o filho do pastor. Então, a gente vai crescendo com isso, mas vai entendendo que essa cobrança é porque, de fato, as pessoas sempre vão esperar de quem tem alguma coisa para oferecer. Né? Então, se de fato eu sou um filho de um pastor, as pessoas sempre têm essa visão. Pois essa pessoa ela sempre tem alguma coisa para entregar, essa pessoa tem que ser diferente. Né? Claro, a gente sabendo que, como eu falei, não somos perfeitos, somos falhos, mas isso é até bom para você entender que quanto mais as pessoas
olham para você, você tem que passar para elas que, de fato, você é uma pessoa diferente. E eu busquei, pelo menos na minha caminhada, sempre estar mostrando isso. Sim, entendi. E você estava até falando, né, um pouco sobre esse tempo que você conviveu com seu pai no ministério dele, que isso te ajudou a formar a sua fé. Sim. Né? Experiências que você Sim. viveu. Fala um pouco mais sobre isso. Geralmente, né, uma programação de um pai pastor é sempre coisas da igreja, né? Muito congresso, muita conferência, muitas cruzadas, né? Inclusive aqui o Bispo Bruno ele faz essas cruzadas, esses grandes eventos, né? Aqui mesmo na Fonte Nova. E eu comecei a estar participando, né? Dessas eventualidades e fui vendo muitas coisas, tipo aquilo que menino participando de uma cruzada, vendo um pastor que tinha um dom da cura, né? Tirando tumor, pessoas com câncer que estavam sendo curadas ali instantaneamente, com tumor nas costas. E eu fiquei assim, nossa, assombrado, mas ao mesmo tempo ali foi alimentando minha fé e eu fui vendo que, de fato, o Deus que meu pai servia era um Deus que, de fato, cura, era um Deus que tinha todo o poder, todo poderoso. E isso, para mim, foi muito importante e hoje eu posso dizer que eu vivo por fé, né? E essa minha confiança não foi de agora, é desse tempo, né? Que eu fui observando essas coisas. Você é um caso raro. Como assim um caso raro? Eu falo porque a gente que está no ministério desde novo, né? A gente sabe, a gente vê que, infelizmente, muitos casos, né? As pessoas até falam, tem uma fama, filho de pastor, filha de pastor, é isso, é aquilo e tal. Sim. E, infelizmente, muitas vezes acaba que essa fama foi criada justamente por fatos que aconteceram, né? Mas, graças a Deus, você é um dos casos de alguém que cresceu ali, permaneceu, né? Porém, eu sei que não é fácil, né? Um jovem cristão dizer que é fácil tá ali e permanecer e não cair, não se afastar. E na sua caminhada, na sua adolescência, na juventude, como foi para você se manter firme, se manter de pé? Quais foram os desafios mais que você passou assim, que talvez balançou sua fé, algo do tipo assim? Eu costumo dizer, Lucas, que o nosso manual, né, tutorial de vida é a Bíblia. E a Bíblia ela tem um poder, né, muito grande, porque é a palavra de Deus sendo revelada. Sim. E ela nos conta que ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar. Mas sabemos que o inimigo, ele sempre, principalmente nós que somos jovens, o inimigo ele fica sempre buscando alguma coisa para nos tirar do foco, né? Eu joguei futebol e é um meio que você sabe que é bem complicado, ficar longe da família. Eu saí de casa cedo, saí de casa com 15 anos, né? Já fui para fora do país para jogar futebol. Era jogador mesmo nível profissional, né? Não era jogador perna de pau, não. Não era perna de pau, não. Eu marcava uns golzinhos de vez em quando. E nessa minha trajetória a gente tem alguns desafios ali da juventude, às vezes de namoro, de conhecer alguém, aquela coisa. Mas nunca fui de beber ou algo do tipo. Mas eu não digo que eu me balancei, como você falou, mas já fiquei um pouquinho assim, que você fica assim, meio que disperso. Né? Disperso. E quando você fica disperso, você está vulnerável para que você perca algumas oportunidades daquele propósito que Deus já tem reservado para a sua vida. Então, eu costumo dizer, né, que temos que estar sempre atentos à voz, aos sinais de Deus, porque a caminhada não é fácil, principalmente para nós que somos jovens. O mundo aí tem muita coisa para oferecer, mas aquilo que Deus ele tem para nós sempre é melhor. Sim. Você, então, com 15 anos, já estava fora de casa, em outro país, em um contexto ali onde a gente sabe que tem muitas possibilidades de muita coisa. Muitas. Né? De a pessoa, por exemplo, você ali como um jovem, longe daquele contexto da igreja local. Totalmente. Longe dos pais, né? Longe da comunhão com a igreja, tudo aquilo ali. Muitas vezes o que poderia acontecer, o jovem ali, era justamente pensar o quê? Ninguém está me vendo. Isso. Meu pai não está aqui para me cobrar, não estou na igreja, não tem nada aqui. Mas é aquela coisa, a gente sabe que os olhos de Deus estão em todo lugar e que o nosso compromisso é com Deus, acima de tudo.
E foi isso que te... Sim, o meio era bem favorável para tudo negativo, né? Como você falou, tava distante de tudo aquilo que de fato era o que me blindava, né? Eu estava ali, pode-se dizer, pelas minhas próprias pernas, né? Convivendo com pessoas de culturas diferentes, com pensamentos diferentes, e você ali naquele ambiente, né? Mas graças a Deus o Senhor foi misericordioso e estamos aqui. Amém, amém. E pegando esse gancho disso que você está falando, né? Esse podcast aqui está chegando para muitos jovens e a gente sabe que tem jovens que estão nessa fase. Sim. Né? Nós passamos por essa fase. Não que hoje a gente não... estamos 100%, não. Ninguém nunca vai estar 100%. Sim. A gente está cada dia buscando viver em santidade, estar na presença de Deus, mas tem jovem que vai estar vendo esse episódio e a gente sabe que talvez está passando por um momento assim. Né, de estar se sentindo tentada, tá às vezes no meio de um contexto, o contexto para você naquele momento ali foi o futebol. Né? Você estava em outro país e tal, mas às vezes o jovem está no ambiente da escola, né? O adolescente está no ambiente da escola, o jovem está naquele ambiente da faculdade, no ambiente de trabalho, que é um ambiente onde não tem os olhares das pessoas, né? Não tem ali o ambiente da igreja e tal, mas só que aquela coisa, nós sabemos que nós não somos cristãos apenas quando nós estamos na igreja, no templo, né? A nossa comunhão, e você é um exemplo disso, de alguém que entendeu e que viveu isso. Sim. Que de ter uma comunhão, saber que a comunhão com Deus não é só naquele ambiente da igreja. Sim. Mas aonde estiver, eu tenho uma comunhão com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Isso me faz lembrar de Daniel. Daniel estava lá no meio da Babilônia. Né? A Babilônia era tudo que não agradava a Deus, tudo de errado, mas no meio da Babilônia, Daniel, ele não se esqueceu de quem ele era, ele não se esqueceu do compromisso que ele tinha com Deus. E ali ele se mantinha todos os dias, né, orando 3 vezes ao dia, posicionado, né? Posicionamento, foi o que Daniel teve. Verdade. Muito bom esse link que você fez, e não é fácil, né? Não é fácil. Você falando aí, eu lembrei quando eu cheguei logo aqui em Salvador, que mais uma vez, longe da família, começando do zero, né? E às vezes você fica, né, ali, poxa, quem que eu vou criar uma proximidade, quem vai ser as pessoas que eu vou ter uma conexão? E às vezes, se você, né, por esse momento assim que você está ali buscando sempre alguém para você não estar só, né? Não se sentir tão só. E se você se depara com algumas pessoas que, de fato, não têm a mesma visão que você, o mesmo propósito que você pode ir para caminhos que talvez não sejam caminhos interessantes. Isso pode depois te trazer alguns prejuízos, né? Mas o que eu quero falar aqui para os jovens, como você mesmo falou, talvez tenha pessoas aí que estão em um momento de tentação, em alguma área da sua vida, em algum momento de desânimo por algumas coisas não acontecerem, momento de vulnerabilidade, mas busque orar, busque falar com Deus, se arrepender de alguma coisa que você fez, e Deus, ele é misericordioso, porque ele veio aqui na Terra e ele se fez... Ele foi homem, né? Ele não só foi espírito, ele foi homem também, carne. Então, ele sabe o que você está passando, ele conhece os seus medos, ele conhece suas fraquezas, ele conhece tudo aquilo que possa estar te causando aflição. E por ele te conhecer, ele te entende, ele quer que você tenha uma conversa com ele, ele vai te ouvir, e pode ter certeza que o melhor amigo é Jesus Cristo, porque ele não falha, ele te ouve, ele não te abandona, e ele tem grandes coisas para fazer na sua vida nesse ano. Amém, amém. Então você veio para Salvador com 17 anos? 17 anos você já... Não, vim para Salvador, a primeira vez foi com 17 para jogar futebol. Sim. E depois, saindo do futebol, eu vim para Salvador com 29 anos. 29 anos. E tá com quantos anos agora? 34. 34. Parece não. Ninguém dá. Tá bem. Ou seja, e aí você veio para aqui iniciar a sua vida. Isso, eu já trabalhei. Né? Depois do futebol, trabalhei um pouquinho com educação física. Sim. Nós jovens, às vezes, ficamos assim, com aquela cobrança da família, da sociedade. Faça isso, faça aquilo. E muitas vezes a gente não consulta a Deus para
saber o que de fato ele quer para nós. Verdade. E eu fui fazer educação física porque eu vim do futebol. Né? Só que na educação física eu cheguei a cursar, não formei. Parei no 8º semestre, quase. Só que eu já estava estagiando e já recebia por isso. Mas sabe quando você recebe um dinheiro que talvez você fala assim, pô, não está sendo interessante isso, não está me trazendo tanta alegria. Tô entendendo. Porque muitas vezes a gente está correndo, muitas pessoas aí estão, até vale um recado, muita gente está com muito dinheiro, mas não estão alegres. E eu estava ali trabalhando, sendo remunerado, mas eu não estava feliz. Até porque talvez eu não estava no meu propósito, realmente eu não estava. Sim. Aí depois disso eu comecei a trabalhar com digital, veio a pandemia, né, onde todo mundo estava em casa, preocupado, ansioso, sem saber o dia de amanhã, o que é que vai acontecer. E eu comecei a treinar, comecei a fazer lives todos os dias, chamava uma pessoa diferente, uma vez era um médico, outra vez era alguns amigos cantores, né? E ali naquele momento eu fui vendo que Deus ele estava preparando já o meu caminho, ele estava me mostrando o meu propósito. Aí eu vim para Salvador, né, nesse momento, e nesse momento que eu cheguei em Salvador, cheguei do zero praticamente, larguei as coisas lá em Feira e o Senhor foi direcionando e as coisas foram acontecendo. Agora, isso que você falou é muito interessante. Se você estava em uma área, né, ali, só que você estava fazendo algo que talvez que não era aquilo, né, o que Deus tinha para você. Você estava até ganhando por isso, mas não era o que Deus tinha para você. E quando a pessoa ela entende isso, cabe a ela fazer duas escolhas. Ou ela vai escolher focar no que ela está ganhando, não, mas eu estou ganhando e tal. Mas, ou ela pode escolher se ela vai renunciar àquilo, a partir do momento que ela entende. É algo que nós cristãos sempre vamos precisar fazer na nossa caminhada, é isso, renúncias. Verdade. Renúncias porque a gente entende que a gente não vive a nossa vontade, né? Mas a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Verdade. Quantas pessoas muitas vezes estão vivendo assim? Até tem ali uma renda que não é ruim, mas não se sente completo, preenchido, não se sente pleno. Por quê? Porque está vivendo fora do propósito, porque é totalmente diferente você fazer algo por lucro, por dinheiro, ou você fazer algo por propósito. Quando você descobre, entende o seu propósito, ali tudo faz sentido. E por mais que você não esteja sendo tão bem remunerado como talvez você queria, mas você se sente em paz, se sente feliz, né? Porque o sucesso é uma coisa, a felicidade é outra, né? E a felicidade você encontra realmente quando você descobre o seu propósito. Verdade, é isso mesmo. Eu lembro, falando disso, eu lembro que aconteceu algo parecido comigo. Eu lembro que eu devia ter meus 19, 20 anos por aí, eu estava trabalhando em um local. Né? Só que eu estava trabalhando, eu ia, fazia meu serviço e tal, só que, sabe, eu estava me sentindo assim como você. Eu sabia, não é isso, mas só que eu insisti naquilo ali até um ponto que realmente eu entendi que não era, né? E ia sair daquele emprego e fiquei sem ganhar nada, sem nada, né? Mas Deus vai guiando a gente e quando a gente entende o nosso propósito, tudo passa a fazer sentido, né? Talvez você tá aí, você que está assistindo, você está vivendo assim, está vivendo uma vida onde talvez não tenha nem te faltado dinheiro, talvez não tenha te faltado materialmente as coisas, mas talvez você se sente assim, sem sentido. Você trabalha, tem suas coisas, mas está faltando algo. Talvez o que está faltando é você viver o propósito que Deus ele tem para você. E pode ter certeza, Deus ele diz assim na palavra dele: eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. O Deus ele tem o melhor para você. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E o Jaziel está aqui hoje como uma prova viva disso, de que vale a pena abraçar os propósitos de Deus, né? Eu tenho visto que hoje Deus ele tem levado o teu nome, você tem, né? Para a glória de Deus, tá aqui. Nós estamos aqui na cidade de Salvador. Você que nos acompanha até de outro lugar aí, o nosso podcast aqui sai de Salvador. E aqui em Salvador, né? Eu tenho visto que todo evento, eu te sigo lá nas redes sociais, todo evento que tem, né, grandes nomes que Deus tem levantado na nação, quando vem para aqui, né, quem tá lá? Jaziel. Né, e isso é fruto de você ter abraçado o propósito de Deus, não é isso? A caminhada não é fácil, né? Como você falou, as coisas elas ficam mais simples quando você descobre o seu propósito. Vão ficando mais simples, mas os desafios eles vão continuar, né?
Você mesmo, você deu um exemplo, né, de um momento que você estava. Mas hoje, mesmo você vivendo o seu propósito, você sabe que você tem muitos desafios. Sim. Né? Você tem muitos desafios. E esses desafios são importantes até para você valorizar o seu momento. Né? Porque quando a gente chega em determinados lugares, a gente não se envaidece, a gente não fica deslumbrado, porque a gente sabe que, de fato, quem a gente é e quem faz tudo é Deus. Verdade. A gente somos apenas instrumentos. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Né? A Bíblia diz que o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito. Então eu sei que eu sou apenas um instrumento e o inimigo ele sempre busca alguma coisa para nos parar, nos entristecer, nos deixar angustiado, porque ele sabe que somos uma potência, eu posso dizer assim, somos uma potência, porque somos jovens, né? E a Bíblia diz, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, porque quando vierem os dias maus, não ter neles nenhum contentamento. Então, hoje, né, como a gente falou alguns minutos atrás, sobre posicionamento. Né? Então, o inimigo ele sempre busca atacar. Quanto mais você vai crescendo, mais você tem que estar vigilante, mais você tem que estar ligado, mais você tem que estar atento aos sinais, né? Que às vezes cada oportunidade ela vem junto com um desafio. Verdade. Né? E você vai se superando. E hoje eu posso falar para você que através desse ministério, né, que eu posso dizer que é um ministério, o Senhor tem abençoado a minha vida e através da minha vida Ele tem abençoado outras pessoas. Então, eu tenho sido uma bênção e tenho sido bênção na vida de outras pessoas. Né? Sim. E isso é o mais importante. E eu busco a cada dia me dedicar, fazer as coisas da melhor maneira possível. Muitas pessoas, às vezes, vê alguém com celular, não valorizava tanto antes, achava que isso era algo... Pô, a pessoa com celular e tal, mas hoje todo mundo sabe que isso hoje se tornou algo muito importante. Sim, né? sim. Praticamente toda empresa hoje, se ela não tiver inserida no digital, se ela não tiver um bom trabalho para visibilidade, de divulgação. Sim. Né? Quando você fala alguém com celular, você se refere ao que especificamente? Seu início, você trabalhava com um celular, como é que era? Porque o influenciador, né? Pode-se dizer que ele praticamente está sempre trabalhando com o celular. Sim. E tem muitas pessoas que, por não estar na visão atual, né, porque o mundo ele mudou e ele tem mudado a cada dia mais. Sim. E aproveitando o gancho, por mais que as coisas estejam mudando, o Senhor manda a gente lembrar dos tempos de Noé, aqueles tempos antigos, entendeu? Por mais que a tecnologia esteja avançando, Deus ele continua o mesmo. Né? Ele continua o mesmo. Então, você estava ali com o celular, as pessoas, cara, com o celular. E quando eu falei, eu lembro que quando eu falei a primeira vez o meu bordão, bênção pura sem mistura, um bocado de gente, e depois as mesmas pessoas que estavam rindo, elas estavam falando o bordão. Olha aí. Né? Então não era algo tão que as pessoas olhavam e falavam, isso é uma profissão. E hoje não. Hoje, não levavam a sério, não dava credibilidade, no caso. Isso, e hoje é algo muito importante porque está tudo inserido no digital. Sim. Hoje, se eu falar, estive com tal pessoa, cadê a foto, cadê o vídeo? Então você não estava. Né? É mais ou menos assim. Entendi. Voltando um pouco no que você falou sobre os desafios. Sim. Né? Os desafios que vêm junto com essas novos níveis, novas fases. E você falou, né, que o inimigo ele se levanta para tentar abater, desanimar, só que a gente entende justamente o porquê disso. Porque o inimigo ele sabe, né? Ele tem uma ideia de onde Deus ele vai nos levar, né? Ele tem uma ideia do prejuízo que nós podemos, nas mãos de Deus, como instrumentos nas mãos de Deus, né? Porque como você mesmo falou, nós não somos nada, mas é Deus que usa a nossa vida como instrumento, como ferramenta. Né? A palavra de Deus mesmo fala, os jovens, vós sois fortes, se já vencestes o maligno. Né? E é essa palavra que está sobre nós que somos jovens, porém nós entendemos o porquê desses desafios, porém nós entendemos que vale a pena enfrentar e superar os desafios. Né? Falando disso, eu lembro de um fato que aconteceu, eu sempre conto isso aqui, quando estou em alguma reunião com jovens novos que não estão aqui desde o começo, né? No Ministério de Jovens, né? Que um fato que aconteceu logo que eu me mudei, você estava falando sobre o momento de transição que você passou, veio de feira para aqui, chegou aqui, teve desafios, e foi um momento justamente de transição assim também, né? A nossa igreja, né? Que nós fazemos parte aqui, começou lá em um bairro de Cajazeiras, e aí depois abriu a igreja aqui do shopping da gente,
Só que não tinha um grupo jovem aqui, Sim. na época. Né? Na época eu estava lá, ajudando lá, junto com outras pessoas, auxiliando o grupo jovem lá. E aí, abriu a igreja aqui, passou alguns meses, eu senti no coração de vir para aqui, para começar o grupo jovem aqui no shopping da gente. E aí eu fui me planejando, me ajeitando e tal. E a gente já vai percebendo no mundo espiritual aquela batalha se travando um pouco mais e você vai entendendo. Né? Eu lembro que naquela fase eu entendi até, meus olhos espirituais até se abriram muito mais para isso, de entender que novos níveis, novos desafios, novos gigantes, novas batalhas. Sim. E aí, enfim, né, eu vim para aqui, eu lembro que o primeiro, né, eu peguei os contatos de alguns jovens, poucos que tinha nos cultos, na igreja pequena ainda aqui no começo, peguei e marquei um sábado para a gente fazer aqui um Cine Jovem. Sim, Marquei esse Cine Jovem. Viemos, tinha uns 6 ou 7 jovens por aí. A gente veio, coloquei, projetou, aquela tudo ainda ali no começo, um projetorzinho na parede e tal. Tá a gente assistindo o filme. Quando pensa que não, a gente sabe. Quando a gente sabe o que é normal sim. e o que é espiritual. Do nada, sabe o que é do nada mesmo? Entrou um segurança que na época trabalhava aqui no shopping, nossa igreja fica aqui no shopping, né? Entrou no salão da igreja e chegou até a mim, olhou para mim e do nada ele começou a falar assim: o que é que você está fazendo aqui? Miséria. Quem deixou? Você não vai ficar aqui. Miséria. E ele repetia isso, você é um lixo e você não vai ficar aqui. Vamos ver se você vai. Aí tinham as meninas jovens, começou a filmar. Eu falei: não, não, fique em paz, eu sei o que é que está acontecendo aqui. E eu fiquei ali em paz e tal. Aí chegou outro segurança, aí tirou tal. Mas ali eu falei: rapaz, realmente. Aí eu entendi Sim. o porquê de dias atrás eu estava percebendo nessa movimentação toda no mundo espiritual acontecendo, porque fases de transições sempre vai acontecer isso. Sim. Né? O inimigo ele realmente sempre vai tentar se levantar. Como você falou, mesmo que você entenda o seu propósito, não quer dizer que você vai estar livre dos desafios. Os desafios vão continuar vindo. Só que se torna mais fácil porque você entende pelo que você está lutando. Sim. É diferente de alguém que está caminhando sem direção, sem destino, ela como se estivesse dando um murro em ponta de faca. Mas quando você entende, não, tá acontecendo isso, mas eu vou enfrentar, porque eu sei aonde Deus ele quer me levar. Eu sei aquilo que Deus ele tem para mim. Não é verdade? E a nossa luta, né? A palavra do Senhor já diz, né? Que é contra principados e potestades. E isso que você falou foi bem interessante, que é quando o inimigo ele sabe, né, que você frisou isso, que ele sabe o que é que ele já sabe o teu chamado, o teu propósito. Quando ele vê que isso é algo muito grande, ele tenta paralisar. Foi assim com Moisés, porque ele já queria destruir enquanto o projeto ainda era pequeno. Mas que ele sabe, quando se torna grande, já foi. Então, nós temos que, sim, nos posicionar. Por mais que venham esses levantes, a gente tem que estar posicionado, sabendo, de fato, que a gente, com o Senhor, somos mais do que vencedores e trilhar o nosso caminho, colocando sempre Deus na frente, colocando Ele, orando, né? Pedindo para Ele sabedoria, para a gente tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, que isso é muito importante para nós jovens, principalmente, né? As escolhas e decisões são o resultado do amanhã, né? Mas mesmo você que talvez hoje esteja tomando alguma decisão errada ou tomou alguma decisão errada, saiba que você pode novamente se colocar diante de Deus, se arrepender, e Ele está sempre de braços abertos para te ouvir, para te abraçar e reescrever sua história. Amém, amém. E eu quero que você fale um pouco agora sobre... Você fale um pouco mais sobre esse seu ministério, né? De experiências que você já viveu. Eu sei que você tem, né, acaba se encontrando com bastante ministros, né, de louvor que são conhecidos, referências nacionais e tal. E conta alguns casos, testemunhos de coisas que aconteceu nessa caminhada tua. Como você falou, eu já tive, assim... vivenciei, né, algumas experiências que jamais eu pensaria, né, que estaria vivendo. A Bíblia nos diz que o Senhor tem infinitamente mais daquilo que a gente pede ou imagina. Mas não significa que tipo, você pensou em
em um carro e Deus vai te dar um avião. Não é por aí. É tipo assim, Deus ele sabe exatamente o que você precisa. Até mesmo aquilo que você pensa que é o muito, mas Deus ele sabe que é por aqui o caminho. Sim. Então, por isso que ele sabe, ele tem infinitamente mais. O mais é justamente isso, é porque ele tem exatamente aquilo que a gente precisa. E eu coloquei diante de Deus. Uma das primeiras coisas que aconteceu que foi interessante foi o celular que eu ganhei, né? Tenho um iPhone 11 e já estava começando a ficar um pouquinho complicado para o meu trabalho, né? A questão de vídeo, né? Como eu trabalho com isso. E eu fiz uma oração muito simples e já que você perguntou de algumas coisas que eu faço, eu represento aqui a 360 Way Up, que é uma empresa que é responsável pela divulgação de alguns filmes, como The Chosen, Som da Liberdade, Uma Vida de Esperança. Então, Deus também me deu essas oportunidades. E a empresa falou assim, você vai procurar uma rádio para que para fazer a divulgação do filme. Aí a gente indica essa rádio aqui, você procura lá no Instagram, pega o número e entra em contato. E a gente tem esse aqui de verba. Beleza. Quando eu entrei, era para procurar essa rádio, mas eu acabei botando o nome de rádio, apareceu várias. Aí eu cliquei em uma que estava lá, eu achei interessante, aí quando eu entro na página, estava tendo sorteio de muita coisa. Aí algo que parecia aleatório. Aleatório. Né? Só que você tinha feito uma oração. Isso. Aí quando eu vi lá um sorteio, nem sabia se já tinha tido, porque às vezes já tem um sorteio e já fica lá guardado. Sim. Aí eu marquei o nome lá de algumas pessoas. Quando eu pensei que não, eu atuava como influenciador da Smart Fit, né? É outra porta que o senhor abriu para mim. Aí eu fui treinar na academia, tô lá, quando eu vejo o meu celular começou a tocar. Tocando. E eu nem olhei, né? Geralmente a gente, quando o celular toca, a gente já olha, né? Ainda mais eu que tenho minha avó e minha mãe, né? Que moram... Minha mãe cuida muito da minha avó, ela fica... Até falei mais cedo para você da minha avó. Uhum. Aí, quando eu vou olhar, várias ligações, aí tinha um áudio. Aí quando eu cliquei, ô Jaziel, aqui é a moça aqui da rádio, e você acaba de faturar em um sorteio um iPhone 14. Aí eu fiquei assim, eu parei de treinar na hora e fui para casa. Né? Só agradeci a Deus. Por mais que seja algo muito simples, Deus ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus que ele cuida. Sim. E eu fiquei assim, sem palavras, né? Pode parecer simples para alguém, mas para você era o que você precisava. Naquele momento para dar seguimento ao seu propósito. E o incrível é que eu não gosto de celular muito grande. Né? E veio o que eu de fato queria. Deus de detalhes. Eu não gosto. Sério mesmo, eu não gosto, que até pro meu bolso, assim, né, botar o celular grande. Nada contra, né? Sim. Aí, seguindo no meu trabalho, né? Hoje eu trabalho como influenciador, e esse trabalho eu faço cobertura de eventos, eu divulgo na minha rede social, crio conteúdo. O senhor também me permitiu começar com uma empresa de trabalhar também direcionando outros influenciadores cristãos, né? E aí o ministério foi crescendo. Hoje também trabalhamos diretamente com alguns artistas, com algumas pessoas, com o filme que eu já falei para você, também na parte de produção e muita coisa. Quando tiver filme eu vou pedir os ingressos. Com certeza, para os jovens da igreja vai ter. Aí teve um dia assim, uma história assim interessante, duas histórias, né? Com duas cantoras que acredito que a maioria das pessoas conhece, que foi a Bruna Carla e a Aline Barros. Vou começar com a Bruna Carla. Sim. A Bruna Carla foi cantar em um evento em Camaçari e ela estava muito rouca nesse dia. Rouca e tipo assim, com algumas dor de cabeça, garganta inflamada, e você via nitidamente que ela estava debilitada e um pouquinho assim triste, né? Porque se você... Quem ama o que faz, né? Eu costumo dizer, Lucas, que quando a gente faz o que gosta, o que ama, o que se identifica, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Verdade. Então, eu notei assim, mas eu fiquei na minha, né? Então, eu fui receber ela no aeroporto, fazer aquele conteúdo, levei para almoçar, tudo certo. Aí, quando chegou no evento, ela cantou e com muita dificuldade, tanto que o pessoal... E ela falou, né? Foi bem... assim, transparente, o pessoal, não estou muito bem e eu quero agradecer vocês porque cantaram junto comigo, né? E pós o evento, eu fui fazer aquele conteúdo final, né? Falando como foi e tal, aquela coisa. E eu percebi que ela ficou alegre, porque geralmente, quando você... vamos dizer que um jogador de futebol, quando ele não joga muito bem, por mais que você torça pro time, a torcida mete o pau. Sim. Ou não foi bem, aí...
E talvez ela não esperava que alguém ia falar, reconhecer o ministério dela, porque eu não estava ali visando apenas aquele momento, porque nem sempre a gente vai estar bem, concorda? Sim, com nem certeza. sempre você vai acordar em um dia legal, nem sempre você vai estar na sua melhor performance, mas você vai estar ali, Sim. porque você de fato vai exercer seu ministério e também as pessoas estão esperando de você. Sim. E eu fiz um conteúdo com ela, inclusive está até no meu feed, no Instagram, e ela ficou assim em uma alegria, ela se soltou e tal. E logo em seguida, no dia seguinte, eu fui em uma igreja. E um pastor falou assim, o pastor nem sabia de nada. O pastor falou, você trouxe alegria para a Bruna Carla. Cara, Muito forte. nem me acompanhava, nada, porque ela estava em um momento muito triste. E a sua alegria, o seu trabalho, você trouxe alegria para ela. Aí eu falei, poxa, como é que o cara sabe disso? Então, assim, eu notei já naquele momento que ela estava diferente, alegre, como se ela tivesse normal. Sim. Né? Mas, quando ele falou isso, eu me senti, assim, muito alegre por saber que Deus, ele tem várias formas de trabalhar. Às vezes você vai ministrar sobre a vida de alguém, trazer alegria, trazendo uma palavra, ou talvez você dando um abraço, ou talvez você exercendo, de fato, o seu trabalho. São várias formas de você trabalhar. Você só precisa estar ali disponível. E a segunda coisa, que para uns não foi muito bom, quem vê o caso assim não acha muito interessante, mas eu que entendi o propósito daquele dia, sei que foi algo assim da parte de Deus, que foi com a Aline Barros. Teve um evento na ilha de Veracruz. E como eu fiz todo o mesmo trabalho, fazer o conteúdo no aeroporto e tal, aí nesse dia o rapaz falou assim, você já pega ela no hotel e você já faz o conteúdo. E ele foi com outra cantora em outro carro e pediu para mim levar ela, pega o ferryboat e de lá segue para o local do evento e já fazendo o conteúdo com ela. Tranquilo. Só que, como a gente trabalha com isso, sabemos que Deus, ele faz sua parte, mas você tem que fazer a sua. Sim. Você tem que aproveitar as oportunidades. E eu costumo dizer que oportunidades são presentes que poucas pessoas conseguem abrir. Eu falei, não, tô dentro, já faço isso. Porque eu tinha a opção de ter um motorista para levá-la e eu só ir junto no carro e fazer o material ali, ou eu mesmo dirigindo. Eu falei, eu vou dirigindo, é melhor. Aí tranquilo. Só que no caminho pro ferryboat eu já me perdi. Indo pro ferryboat eu me perdi. Eu sei dirigir, mas eu não sou de Salvador. Uhum. Aí, quando pensa que não, eu chegava ali, pega ali a paralela, depois do Imbuí tem uma entradinha à direita, antes de chegar no Salvador Shopping tem uma entradinha para ir, né? Tava indo pelo Waze. Só que toda hora eu me perdia, porque o Waze vai contando 40, 30, 10. Aí eu achava que era para trás e passava direto. Aí toda hora eu passava pela paralela e voltava. Aí a Aline falou assim, é um pouquinho longe, né, esse ferryboat? Aí ela já estava estranhando a demora. Já estava estranhando. Aí eu falei, é um pouquinho. E eu errando, eu comecei a suar, minha mão começou a transpirar. E fazendo de conta que nada estava acontecendo. Nada que estava acontecendo. E lá tinha horário do evento. Aí tava eu, ela e o pai dela. Aí quando pensa que não, eu ria 3 vezes. Meu Deus. 3 vezes, Aí eu falei, meu Deus, por que está acontecendo isso? E eu já estava imaginando o caos que seria isso, a notícia. Ela perdeu o evento por causa... por causa de Jaziel. Que situação, né? Jamais viralizar por uma situação dessa. Aí, tudo bem. Quando pensa que não, o Senhor, como Ele cuida mesmo, chegou um taxista do meu lado no sinal. E eu fui perguntar baixinho pro rapaz, ô irmão, como é que faz para ir pro ferryboat? Aí o cara, pro ferryboat? Você tá longe? Eu falei, peraí, rapaz. Você tentando ser discreto. Peraí, rapaz. Aí ela olhou assim, aí eu falei, inclusive eu tô indo lá pra perto. Olha aí. Aí eu fui seguindo o cara. Isso é assim, coisa Rapaz. Parece de filme. Aí fui seguindo o cara, seguindo. Quando chegou perto do ferryboat, ele apontou assim, ó, pra lá. Aí pronto, já era bem... Deixou você na porta. Na cara do gol. Aí cheguei no ferryboat, tá? Eu já tava esperando um rapaz pra vaga de demanda. Tudo certo. Aí tem um lugar que vai as pessoas normais, né? Assim, normais assim, que fica esperando ali na fila, pagaram ali. E tem a pessoa da vaga de demanda, né? Que é assim, mais exclusivo, que já tá ali só esperando. Aí tranquilo. Aí nesse momento que tava ali esperando, que tinha uma fila muito grande mesmo, sendo da vaga de demanda, começamos a conversar. Eu, ela e o pai dela. E nessa conversa eu fui criando uma proximidade, um network, né? Que a gente fala muito. E hoje, já assim adiantando, eu converso direto com o pai dela. O pai dela, quando chega aqui, até eventos que não tem nada a ver
essa produtora que eu trabalhava, e ele me liga para fazer material, para acompanhar. E eu acabo abençoando outras pessoas, que às vezes eu levo amigas minhas que são cabeleireiras, maquiadoras, para fazer o cabelo dela. Sim. E por aí vai. Aí quando a gente para lá no ferryboat, aí o pessoal começou, assim... Ela desceu rapidinho assim do carro, o pessoal... Ali é a Aline Barros, pode tirar uma foto com ela? Eu falei, rapaz, eu vou perguntar para ela e tal, se pode. Ela, não, tudo bem. Aí algumas pessoas tiraram foto. E naquele momento a gente conversando sobre várias coisas. E um dia, quando eu tinha 11 anos de idade, ela cantou em Feira de Santana no Mega Fest, que é uma casa de eventos lá, que hoje até hoje funciona uma igreja. E eu novinho, quando eu olhei assim pro palco, eu falei, pô, como eu queria estar nisso aí. Não era sobre a Aline Barros, era sobre aquele ambiente, que eu amo música, né? Eu falei, pô, como eu queria estar ali. Aí eu compartilhei com ela, ela falou, além de você estar vivendo isso, você está comigo aqui. Então, depois de muito tempo ali, contando pro pai dela, e o pai dela já fazendo um convite, quando você for no Rio, aquela coisa. E depois de um mês, o pai dela veio com a mãe aqui, eu que recebi eles, passeei, e por aí vai. Aí tudo bem. Aí, nesse momento, eu fiz um vídeo com ela cantando no carro, uma música que eu gosto muito. Aí liberou para ir para passar, né? E nesse meio tempo, ela falou que tava com fome. Pô, tô com fome aí eu, rapaz, Você demorou tanto que deu fome de Aline Barros. Você deixou a Aline Barros com fome. Com fome. Aí eu falei, só tem empada. Ela, oxe, manda pra cá. Aí ela comendo assim na maior simplicidade de coisa. Eu falei, rapaz, tipo... Aí ela, tem mais? Eu tem mais. E tipo, comendo empada, doce, salgado. Gente da gente mesmo. Gente da gente. Aí tudo bem. Aí quando a gente tá pra pegar o ferry, o rapaz da vaga de demanda falou bem assim, eu acho que eu vou também, para aproveitar e assistir o evento. Eu falei, não, tranquilo. Você conhece lá o lugar? Porque já fica até mais fácil. Conheço tudo. Aí tudo bem. Também mais um para te ajudar a chegar lá, porque você já mostrou que não era bom de Waze, né? Isso. Você no Waze se perdia. Se perdia. Só que eu não sabia que aí que tava o problema, né? Eu tava botando um problema dentro do carro. Aí, tranquilo. Quando o cara vai comigo, aí quando a gente chegou... Esse cara trabalhava no ferry? Como assim? Trabalhava no ferry. Trabalhava no ferry. Ele que conseguiu para botar a gente na vaga de demanda, para não pegar a fila, né? Assim, a fila grande. Aí se ofereceu também para ir pro evento. Foi. Aí eu falei, não, já que você conhece lá, para mim, ótimo. Eu já não queria passar pelo mesmo perrengue, né? De ficar perdendo o caminho. Isso. Só que o local lá do evento era só chegar, descer do ferry, dobrar à esquerda, chegou. Aí, tranquilo, ele falou, vai direto. Quando a gente chegou, vai direto. Meu Deus do céu. Aí eu fui direto. Quando eu penso que não, isso eu já tinha andado uns 10 quilômetros. Aí o produtor do evento falou, você tá onde? Eu falei, rapaz, tô perto. Volta, pelo amor de Deus. Isso tudo com a Aline Barros e o pai dentro do carro. Só que eu botava aqui bem baixinho aqui, baixava o volume. Aí, beleza. Quando eu tô voltando do caminho, aí o mesmo cara que mandou ir direto, ele fala assim, eu lembrei, dobra agora a direita. Aí eu dobrei a direita. Cara, quando eu dobrei a direita, pense em uma pista toda esburacada, um lugar parecendo correr de filme, assustador. Aí eu fui seguindo. Quando chegou, aí eu vi umas luzes acesas assim, eu falei, graças a Deus, chegou no local. Quando chegou no local, aí tinha uns bêbados assim próximos, eu falei, boa noite, é aqui onde tá tendo evento? Não, onde tá tendo evento é lá do outro lado. Aí eu comecei, aí eu voltei panhando no carro. Uhum. Aí tanto que ela bateu a cabeça assim, algumas vezes assim no teto, ela, pô, tô ficando meio tonto. Não, sério que você deixou ela em embaixo, você errou o caminho, Isso. Deixou ela com fome, fez ela bater a cabeça no teto. Isso aqui é a primeira vez que eu tô contando. Aí ela batendo assim a cabeça. Os bastidores que ninguém sabia. Aí o pai dela, não, vai dar, ele carioca, né? Vai dar bom, vai dar tudo certo. E eu voltando e fazendo umas curvas, e pra cá e pra lá, eu tô meio enjoada e tal. Eu falei, é pra chegar. Graças a Deus que eles são crentes mesmo, porque se fosse outra pessoa. Não, pra você entender, ela estava assim, sem nenhuma chateação, é assim, coisa de Deus, né? Acho que foi até pelo fato do que antecedeu isso, né? A nossa conversa ali. Uhum. Aí quando chegou, a primeira vez que eu vi um artista descer do carro pegando o microfone, já para cantar, né? Já desceu do carro pegando o microfone, já foi subindo. Esse evento estava marcado para ela subir no palco às 22 horas. Ela subiu... Não, às 21h30. Ela subiu às 23h50. Uma hora e... Quase 2 horas de atraso. De aí, atraso. Né? Mas foi uma bênção. O evento foi uma bênção. E depois a gente voltou no ferry, porque separou o ferry só para voltar com a gente, né? Porque ela já tinha um voo de madrugada.
E depois a gente tirou foto, conversou e foi tranquilo. Mas naquele momento, eu entendi que Deus ele me permitiu ter aquele tempo todo, não fazendo as exceções de pessoas, mas todo mundo que, não só o meio cristão, mas o meio secular, sabe que é uma das maiores artistas do país, né? Sim. E uma pessoa muito consolidada, mais de 30 anos no auge. E Deus me permitiu ficar tanto tempo ali conversando com ela, com o pai dela. E hoje somos amigos, né? Já fiz mais outros eventos com ela. Ela já veio em outras oportunidades. Graças a Deus, viu? Porque se fosse outra pessoa, poderia ter virado inimigo. Verdade. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Graças a Deus. E no final você ainda ficou aí com contato, com a amizade com a Aline Barros. Benção. Eu queria te perguntar sobre... Você tem alguns bordões. Sim. Né? Bênção pura, sem mistura. Olha para o céu que Deus é fiel. Pega a visão que Jesus é a direção. E olha para frente que Jesus é com a gente. Olha, é o homem dos bordões. E você lembra quando foi que surgiram esses bordões? Que ocasião? Como foi? Conta aí. O Bênção Pura Sem Mistura, que é hoje assim, bem falado. Sim. Inclusive, aconteceu, que eu até comentei com você, que me mandaram que o bispo falou o bordão. Falei, pô, se chegou aí, o negócio tá bom. Zerei. O Bênção Pura Sem Mistura, eu tenho um primo, né, que ele é de São Paulo. Vou mandar até um abraço para ele, Juninho. E estávamos conversando, assim, a gente tinha uma casa de andar, aí a gente dormia, assim, lá, né, no sobradozinho, e ficávamos conversando sobre relacionamento, sobre muita coisa, filho de pastor também. E eu falando assim, quando a gente entrou no nosso relacionamento, eu falei, caramba, velho, tem uma menina, velho. Poxa, velho, se essa menina tivesse algum interesse em mim, pô, aí seria bênção pura sem mistura. Aí saiu. Naturalmente. Assim. Aí ele ouviu e continuou falando, só que eu parei. Tipo assim, aí tudo ele, bênção pura sem mistura. Aí ele, bênção pura sem mistura. Porque o que de fato é o bênção pura sem mistura? Quando a gente tem alguma coisa que acontece que é legal, a gente fala, poxa, que bênção. Ou quando a gente vai falar para alguém, desejar uma boa viagem, que Deus te abençoe. Então, bênção é uma coisa boa. Só que o bênção pura sem mistura é algo bom e você credibilizando isso. Bênção pura sem mistura. Entendeu? Ali é a verdadeira bênção. Então, é algo assim que por mais que tenha essa parte do humor, mas é algo de fato verdadeiro. Bênção pura sem mistura. Então... o Bênção Pura Sem Mistura veio dessa resenha, né, com meu primo e o negócio foi crescendo e alguns artistas hoje já me veem e já falam Bênção Pura. Eu fui agora recentemente para a gravação do Theo Rubia e ele quando eu já me encontrei, ele Bênção Pura Sem Mistura. Então já pegou o Olhar para o Céu que Deus é Fiel. Eu estava em casa, eu entrei no Instagram, não sei o que foi que eu fui fazer e eu vi um cara que ele estava assim, tipo, falando do céu. Aí eu, assim, eu olha para o céu que Deus é fiel. E realmente, olha para o céu que Deus é fiel. Aí esse foi o segundo bordão. O terceiro, eu estava em casa. Aí eu já estava já com os dois. Aí eu estava em casa, eu falei, caramba, velho, eu queria mais um bordão, Senhor, me ajuda aí. E eu pensando no... Aí eu, pega a visão. Eu falo muito sobre visão, né? Visão, propósito, visão. Pega a visão que Jesus é a direção. Aí o Eli Soares, ele tem uma música que o nome é Só Há um Caminho, Só Uma Verdade. E a resposta para a vida é Cristo. Aí eu estava com ele em feira. Aí eu falei, Eli, estou aqui com o Eli Soares, pega a visão que Jesus é a direção. Ele, rapaz, pega a visão é música. Aí ele introduziu. E o Olha para Frente que Jesus é com a gente. Eu estava no carro com um grupo de amigos. E a filha dele falou assim, o pai estava conversando olhando para o lado. Aí a filha, pai, olha para frente. Aí quando ela falou, olha pra frente, eu falei, olha pra frente que Jesus é com a gente. Aí surgiu os bordões. Aí quando a gente vai fazer alguns eventos, né, o pessoal, algumas empresas também que eu divulgo, eu procuro também criar o bordão para a empresa. Sim. Eu comecei a divulgar Smart Fit, aí eu falei, vem para Smart Fit que o céu é o limite. Aí tem esse talento, né, de criar os bordões. O Canta Bahia, né, que foi um evento que teve recentemente, eu também criei, vem pro Canta Bahia que é só alegria. E por aí vai. Top. Então tá aí, gente. Você que tinha curiosidade de saber de onde foi que vieram esses bordões, você que acompanha o Jaziel, você tá sabendo agora aí, como foi que surgiu cada um deles. E nós estamos caminhando aqui já, chegando ao final desse episódio,
Mais uma vez eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, vem fazer parte dessa família. Tá esperando o quê? Vai lá embaixo, clica lá no botão de se inscrever, inscreva-se, ativa todas as notificações, deixa o seu like, seu comentário e compartilhe bastante com todo mundo que você conhece, que eu tenho certeza que vai ser bênção para eles. Meu amigo, eu quero te agradecer desde já por você ter vindo aqui, se disposto a estar com a gente aqui contando sua história. Foi uma bênção receber você aqui. Viu? E nós temos algumas perguntas aqui para você antes de encerrar. As perguntas que nós sempre fazemos aqui para os nossos convidados. Vamos lá? Posso começar? De bate pronto. Me diga o seu personagem bíblico favorito. Davi e José. Davi e José. Pronto. Me diga uma passagem bíblica marcante, a mais marcante para você. Mateus 24, 25, as Escrituras Sagradas, ela relata que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, Jesus ele falou que ele voltaria um dia. E a gente tem visto muita coisa acontecendo. O mundo ele tem uma inversão de valores, pessoas amantes de si mesmo, individualistas. Então, estamos encaminhando para o fim. E o Senhor, ele nos falou que ele voltaria. Então, as palavras dele não vão passar. Elas são verdadeiras, né? Elas vão se cumprir. Então, se Deus um dia ele prometeu algo para você, se Deus um dia ele falou para você que vai fazer algo, creia, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele zela por sua palavra. Ele é fiel. Amém, amém. Quero que você me diga um sonho. Casar. E por último, eu quero pedir que você deixe um recado para os jovens que estão nos assistindo. O que eu quero dizer para vocês de forma bem sucinta, né? Bem objetiva, o que Deus tem reservado para a sua vida, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, busque a cada dia estar perto de Deus, estar perto de pessoas de Deus, estar conectada totalmente com Deus, obediência à sua palavra, à sua voz, porque só Ele tem o que você precisa e os caminhos que Ele tem para você é de te fazer prosperar e te dar um futuro brilhante, porque Deus é a melhor coisa que existe nesse mundo, servir a Deus. Amém, amém, amém. Gente, é isso aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. A gente também tem um lema aqui, você tem seus bordões, aqui a gente também tem uma frase que a gente sempre encerra dizendo ela. Vamos juntar um bordão seu com uma frase nossa aqui. A nossa frase é a seguinte: nós somos felizes porque temos Jesus. Somos felizes porque temos Jesus. E aí fica tudo bênção pura, sem mistura. Valeu, gente. Deus tchau, abençoe. tchau. Deus abençoe.